O que é o que é? Toda vez que cresce um pouquinho, já troca de roupa. Tem nariz, mas sente cheiro pela língua. E tudo que acontece de ruim no mundo, botam a culpa nela. Vai pensando aí, porque eu vou te mostrar a resposta agora no Passeio Animal. Olhando assim, dá até medo, né? Mas é na casa delas que a gente vai entrar hoje, no Serpentário do Parque da Bica. E você vai vir comigo. A gente está aqui ao lado do Kleber Filho, que é especialista em serpentes. Nós vamos hoje dar uma volta aqui no Serpentário da Bica para conhecer um pouco mais sobre esse universo das cobras. E a primeira que nós encontramos aqui é a sucuri, que a gente vê muito nos filmes como anaconda. Ela assusta, Kleber, pelo tamanho, né? Isso, muito grande. Isso mesmo. Ela assusta porque é considerada uma das maiores serpentes que a gente tem no mundo, né? Um animal desse pode chegar a uns 7 metros de comprimento, mais ou menos. A que a gente tem aqui na bica já é adulta. Essa nossa é adulta. Ela está numa média, a última vez que a gente mediu ela, está com 4,5 metros. Então já é um animal que já chega a assustar, né? As pessoas têm muito medo, então ver um animal desse tamanho já fica assustado. Mas ela tem muita força. Tem, quanto maior, é tanto que esses animais é totalmente vértebra e musculatura. Se você olhar esse animal, como é que ele rasteja, né? Que a serpente, quando ela rasteja, é através da contração da musculatura dela. Então é um animal que tem muita musculatura. Então esses animais aqui a gente chama de constrictores, animais que matam por aperto, né? Se eu entrar aqui no serpentário dela, no recinto dela, ela não vai me atacar, não é uma cobra assim, agressiva. Como é que a gente fala do comportamento dela? Serpentes normalmente elas não atacam, né? Serpentes normalmente elas vão se defender. Onde é que acontecem os acidentes? Quando eu vou lá mexer no animal. Então se eu mexo no animal, o animal o que vai fazer é querer se defender, querer atacar a gente. Mas se você entrar aqui e ficar aqui do lado, tranquilo, ela não vai vir para cima de você. Agora, como é um animal aquático, se eu pisar ali na água, ela vai sentir essa vibração da água e vai curiosamente querer saber o que é que está ali do lado, né? Mas normalmente esses animais não vão chegar a atacar a gente. Ela não é uma cobra peçonhenta, como a gente costuma falar, uma cobra venenosa. Isso, serpentes, que a gente chama de peçonhentas, são serpentes que produzem veneno, né? Aqueles animais que não produzem veneno a gente chama por serpentes constrictores, ela mata por aperto, né? Então das peçonhentas a gente tem jararaca, cascavel, são serpentes que produzem veneno. A sucuri não. Essa sucuri nossa não, ela mata por arroxo. E depois se alimenta. E depois vai se alimentar. E aí ela come de quanto em quanto tempo? Dependendo do tamanho do animal que ela coma, né? Ela pode chegar a passar uns 2, 3 meses sem se alimentar. Por quê? Diferente da gente, que a gente vai fazer a digestão na boca, a gente começa a mastigar, o animal já vai processado, né? O alimento já vai processado, elas não. Vai comer o animal inteiro. Então, o que vai fazer o processamento daquele ali, vamos botar assim, como se fosse o suco gástrico. Então, por isso que demora muito nessa digestão. Aos poucos, ela vai absorvendo o alimento. Por isso que demora muito para ela conseguir se alimentar novamente. E aí, quando ele fala o animal inteiro, é o animal inteiro mesmo. Vai com couro, com osso. Às vezes são animais muito grandes. Como é que ela consegue engolir um animal inteiro? Ela consegue expandir, né? Tanto a mandíbula dela não é fixada igual a da gente, né? Desloca. Ela consegue se deslocar um pouco a mandíbula e as vértebras também dela, né? Então ela consegue fazer essa expansão e aí comer animais bem maiores que ela, né? A sucuri que a gente tem aqui, por exemplo, na bica, ela conseguiria comer um animal de que tamanho, mais ou menos? Essa daí ela pode chegar a comer uma capivara, né? Uma capivara adulta elas conseguem comer. Que é um animal bem grande. Já é um animal bem grande. Tem uma curiosidade que a gente podia destacar mais sobre a sucuri? Então, se a gente olhar, a gente tem uma variação desses animais, né? Tem animal que vive na terra, animal que vive em cima das árvores. Essa nossa, se a gente olhar ela, é um animal que vive dentro d'água. Se você olhar diferente das outras, animal que, ó, tá sempre dentro d'água. Então, uma curiosidade sobre esse animal, que é um animal aquático. Raramente a gente encontra esse animal na terra. É muito comum a gente encontrar esses animais nos rios, principalmente ali na área da Amazônia. Na nossa região, tem a sucuri? Aqui a gente não tem relato, tá? Então é um animal que vive mais pro lado da Amazônia, Bolívia, naquela área.
Muito bem, então agora vamos conhecer uma outra cobra aqui do Serpentário. A gente vai conhecer agora a King Snake. King lembra logo realeza, uma Isso. cobra poderosa. E a que tem aqui no Serpentário da Bica, ela é albina, porque geralmente é uma cobra que é assim, preta com uma listra branca. Mas a que tem aqui na bica, ela é branca com uma listra levemente amarelada, Isso, né? isso. Essa nossa, como você está vendo, ela é albina, né? Então, diferente das outras, como falou, o padrão normal dela é um preto com branco. Essa nossa é totalmente branquinha, só com aquela listinha bem pequenininha que é branco, né? Então, Agora, não é uma cobra da nossa região, ela é muito comum de ser vista no México, nos Estados Unidos. Mas por que esse nome de King, de realeza? King, normalmente o povo bota King, são aquelas serpentes que principalmente se alimentam de outras serpentes, né? Então, o povo bota como aquelas serpentes que são imponentes, né? Então, por isso que o nome vem King. A gente tem a King Naja também. Todas aquelas serpentes que normalmente se alimentam de outras serpentes, o povo considera ela como King, a rainha das serpentes, né? Então, uma curiosidade sobre essa nossa aqui, ela se alimenta de outras serpentes. Não quer dizer que ela se alimenta exclusivamente só de serpentes, né? Ela gosta de outros alimentos também. Mas é o prato preferido dela são outras serpentes. Agora, aparentemente, a gente olhando assim, não parece uma cobra muito agressiva, mas é, né? Essa nossa, dependendo do manejo que você faz, a serpente ela se acostuma um pouco mais a gente tocar nela, ou se a gente não faz manejo, ela fica um pouquinho mais agressiva com a gente. Então vai depender do toque, da quantidade de vezes que a gente está ali manejando ela e fazendo esse manejo para que ela se acostume com a gente, né? Porque assim, para quem é leigo, a gente fica muitas vezes assustado com o tamanho da serpente. E ela é comprida, mas ela não é tão grande quanto a sucuri. Ela é pequenininha, então isso faz com que ela se torne uma serpente mais ágil, né? Muito mais rápida que a sucuri. Porque é um animal muito grande, não muito pesado, então eles tentam se locomover um pouquinho mais devagar. Já essas daqui, como são menores, ela tende a se locomover um pouquinho mais rápido que as demais. Ela é peçonhenta? Essa aqui não. Ela não é peçonhenta. E lembrando que essas serpentes, animais que se alimentam de serpentes, elas são imunes ao veneno de serpente peçonhenta. Não de todas as serpentes, mas vamos botar na região dela. Ela é imune às serpentes peçonhentas da região dela. Então, se ela for picada por alguma serpente peçonhenta daquela região, ela não vai chegar a morrer. Não vai porque ela é acontecer imune nada. àquilo ali. Isso mesmo. E aí ela mata outra serpente no aperto. No aperto, isso mesmo. Aqui na bica, ela se alimenta de quê? Como é que vocês fazem a alimentação? Essas nossas, elas se alimentam de pequenos roedores, né? Que a gente chama de camundongo. São animais que se alimentam. São animais que normalmente a gente pega em alguns biotérios, animais já vêm previamente abatidos e a gente oferece um animal abatido para elas, tá? Então elas se alimentam de roedores. Porque se a gente fosse alimentar ela de serpentes, igual ela gosta, a gente ia acabar todo o plantel e não ia ter mais serpente para oferecer. Então aqui ela não come o prato preferido. Isso mesmo. E como é que ela chegou aqui, já que ela é geralmente encontrada nos Estados Unidos? Não, essa nossa, ela veio do famoso reto da Caatinga, né? Então eles tinham um excedente, então tem alguns zoológicos que têm animais em excedentes. Então a gente acabou trazendo para cá para fazer parte do nosso plantel e as pessoas aprenderem um pouco mais sobre esses animais. Bacana. Lá vem ela. E está colocando a linguinha de fora, que é para sentir o cheiro do ambiente. Para sentir o cheiro do ambiente. Agora a gente vai falar de uma cobra que tem na nossa região. Eu estou falando da jararaca, que além disso é venenosa, né? Um veneno muito forte. Isso, a gente tem a jararaca, né? Se você olhar aqui, é um animal pequenininho, o povo acha que essa nossa aqui é filhote, né? Só que já é um animal adulto. A gente tem uma variação grande de jararaca no Brasil, então vai desde essa menorzinha, uma das menores espécies que a gente tem, chega a 54 centímetros, mas tem animais um pouco maiores que ela, pode chegar a 1 metro mais ou menos. Agora, a potência do veneno não tem nada a ver com o tamanho da cobra. Não tem nada a ver com o tamanho da serpente. Isso não vai dizer se a serpente é muito venenosa ou menos venenosa. O tamanho dela não vai influenciar, o veneno vai fazer efeito do mesmo jeito que as adultas. No caso da jararaca, pode matar? Essa aqui pode matar. Se a gente não cuidar, né? Isso não quer dizer que assim que eu for picado, eu vou morrer na mesma hora. Não. A gente procurar um pronto-socorro, aqui a gente tem o HU, a gente tem Campina Grande, a gente tem PATS, hospitais de referência em picada de animais peçonhentos. Então, quanto mais rápido a gente cuidar,
melhor a gente vai ser tratado, né? Então, quanto mais eu demoro, mais efeito o veneno vai fazer na gente. Agora, Kleber, geralmente a cobra peçonhenta, a cobra venenosa, ela tem a pupila do olho na vertical. Por quê? Isso é um pouco de mito que as pessoas acham, né? Nem toda serpente, essa serpente ela tem olho vertical, isso não quer dizer que o animal é peçonhento ou não. E olho vertical quer dizer que o animal tem hábito noturno, né? Se a gente olhar o gato que a gente tem em casa, grandes felinos, olha o olho dele. O olho é vertical, quer dizer que o animal tem hábito noturno, né? Então o olho vertical, durante o dia a gente vê que a pupila vai ficar vertical, durante a noite ela vai ficar mais arredondada. Por quê? A pupila dela vertical vai fazer com que entre o mínimo de luz possível, né? Então normalmente o olho vertical não é indício, é um indício que a serpente pode ser peçonhenta. Mas o olho vertical quer dizer que o animal tem hábito noturno, não quer dizer se o animal é peçonhento ou não. É um indício que ele pode ser peçonhento. Até porque a gente sabe que a cobra coral, ela não tem essa pupila na vertical e é uma cobra peçonhenta. E é uma cobra peçonhenta. Outro mito também que as pessoas pensam, animal com cabeça triangular é um animal peçonhento. Animal que tem cabeça redonda é um animal não peçonhento. Isso pode ser um indício que a serpente é peçonhenta, né? Porque você falou coral. Coral tem cabeça arredondada e é um animal peçonhento. A gente tem a jiboia que tem cabeça triangular e é uma serpente que não é peçonhenta. Isso é um indício. Tanto o olho na vertical como cabeça triangular é um indício que o animal pode ser peçonhento. São alertas. Isso é um alerta, mas não quer dizer que o animal é peçonhento ou não. Mas no caso da jararaca, ela tem todas essas características. Tem todas as características. É um animal peçonhento, tá, gente? Então, muito cuidado. É um dos animais que a gente tem o maior número no Brasil, né? Então, a maioria dos acidentes no Brasil é com jararaca. Então, muito cuidado com a jararaca, viu? Ela não é tão grande, mas ela pode matar se você não procurar socorro médico imediato se for picado. Agora a gente vai conhecer a cobra de milho, que na verdade o nome dela é corn snake, que é uma cobra que não é da nossa região, ela também é dos Estados Unidos. E como é que ela veio parar aqui na bica? Então, a maioria desses animais que vêm pra gente, né, são animais que são apreendidos pela polícia, como você relatou. É um animal que veio do tráfico, né? Então, se você olhar a variação de cores que a gente tem animal branco, animal amarelo, animal vermelho, então é uma variação grande, né? Sem falar que é um animal que já vem de muito tempo sendo criado nos Estados Unidos do México, animal pet, né? Então, muita gente quer esses animais, acaba comprando de forma ilegal, né? Então a Polícia Ambiental apreende, porque a gente não tem legislação do Brasil, a gente não permite a criação desses animais atualmente, né? A venda desses animais aqui no Brasil, tá? Então esses animais foram apreendidos, foram resgatados. Foram resgatados, né? Então não tem como esse animal voltar para a natureza, né? Porque a gente não pode soltar um animal desse, um animal exótico, né? Se a gente soltar, é crime ambiental também soltar esse animal que não é da nossa fauna. E aí não tinha locais para colocar esse animal e acabou vindo ficar com a gente aqui, fazer parte do nosso plantel no zoológico. Quais são os problemas que podem surgir caso solte um animal exótico como esse na nossa fauna? Primeiro que a gente não vai ter predador para esses animais, né? Então, se esses animais começarem a se reproduzir, eles vão acabar dizimando toda uma cadeia de animais que vivem naquela região e a gente vai provocar um desequilíbrio. Um desequilíbrio ecológico, porque a gente não vai ter predador para esse animal. Não tem nenhum animal que conhece esse animal como alimento. Então, o que vai acontecer? Vai crescer, vai se reproduzir e pode acabar com toda a fauna, desequilibrar o ambiente, né? Então, olha, é um crime trazer esse tipo de animal para o Brasil, né, sem autorização. Sem autorização. E também é um outro crime se você soltar esses animais na natureza. Por sorte, essas cobras aqui foram resgatadas e servem para a educação ambiental das pessoas que visitam aqui o Parque da Bica. E eu tô vendo que tem mais de uma cobra. Tem uma que está toda encolhidinha aqui nesse tronco de árvore. Tem duas que estão ali enroscadas. Seria um macho, uma fêmea? Elas estão tentando se aquecer? Explica pra gente. Só tentando se aquecer, né? Fica uma ali sobre a outra, né? Que elas gostam de ficar enroladinhas assim uma na outra para conseguir se aquecer um pouquinho mais, né? Como choveu aqui, então elas ficam um pouquinho mais aquecidas, uma enroladinha na outra. Qualquer mudança na temperatura, as cobras sentem, né? E elas são animais chamados animais de sangue frio. Isso quer dizer o quê, Kleber? A gente consegue aquecer, né? Consegue produzir energia
aquecer nosso corpo, esses animais não, ele vai depender de uma fonte externa. É tanto que a gente precisa para esses animais, dentro do serpentário, a gente precisa de lâmpadas aquecedoras, precisa de banho de sol desses animais, para esses animais começar a agitar o metabolismo e conseguir rastejar, conseguir caçar, conseguir fazer a digestão dos alimentos, que a gente dá para ela também. Então, é por isso que quando chove, a temperatura baixa um pouco, as cobras percebem na hora essa mudança no tempo. Elas são peçonhentas ou não? Não, são animais que não são peçonhentas também, tá? E dá para perceber, olha, essa aqui está subindo pelo tronco e está indo de encontro justamente a uma pele. Alguma delas mudou de pele recentemente, Isso né? mesmo, normalmente elas trocam de pele, né? Quando estão De filhotes. quanto tempo? Quando estão filhotes, elas toda vez que estão se alimentando, elas têm um crescimento um pouquinho mais rápido. Quando vão ficando adulta, o crescimento dela vai retardando um pouco. Lembrando que répteis, ele cresce até o fim da sua vida. O que vai fazer ali é quanto mais adulto o animal está, mais devagar vai ser esse crescimento, né? Mas um animal adulto troca de 4 a 5 vezes de pele durante o ano. Se a gente olhar ali, ó, normalmente ela trocou de pele, e aí eu deixo aqui essa pele para que as pessoas vejam como é que é a troca de pele desses animais. Essa está se exibindo, viu? Quis aparecer para as câmeras. Olha lá, tá vendo? Que ela tá tentando sentir o cheiro do ambiente lá, ó, colocando a linguinha para fora. É pela língua mesmo que as cobras sentem o cheiro, né? Isso mesmo. Então, tem as partículas de odor no ambiente, então quando ela coloca a língua para fora, a partícula de odor vai ficar ali, presa na língua dela, e ela coloca no céu da boca, no órgão que a gente chama de órgão de Jacobson, e aí faz todo o processamento do cheiro que está naquele ambiente, né? Então, quanto mais ela coloca a língua para fora, quer dizer que ela está muito curiosa do que está no ambiente, né? Essa ficou curiosa com a gente, viu? Olha só, tá colocando a língua o tempo todo, se exibindo. Muito bonita, essa de cor laranja, né? E ela tem umas listras no corpo, tem 2 albinas e 2 laranjas. Nos Estados Unidos, essas cobras são muito encontradas nas plantações de milho, por isso que eu achei esse nome. Por isso que né? o nome cobra do milho, né? Então ela tem uma variação grande dessas coisas. Se a gente olhar aqui, ó, quase não dá pra ver, a gente tem uma preta aqui embaixo. Eita, essa preta eu não tinha Então, percebido. por conta dessa variação de cores, são animais mais tranquilos de manejar, que as pessoas querem ter esse animal em casa, né? Então, lembrando que for comprar animal, tem que comprar animal legalizado, locais legalizados pelo IBAMA. É impressionante a capacidade da cobra em se camuflar, porque essa que está aqui no chão, eu não percebi em momento algum. Isso, pode Ela ver tá que quietinha, tá toda a terra. Ela tá quietinha na dele. É onde acontecem os acidentes, né? Às vezes o animal tá quieto ali na folha, a gente não vê, pisa. O acidente acontece porque o animal acabou se assustando da gente passar. Não quer dizer que ele queira atacar a gente. A gente não viu o animal, pisou ali próximo dela, ela vai se assustar e aí dá um bote só para poder afastar a gente. E como é que a gente sabe se a cobra é macho, se é fêmea? Porque elas são tão parecidas, assim, a olho nu não dá para saber. A né? olho nu não dá para saber, tá? A gente tem um sexador, né, que é um ferrinho pequenininho, né, parece de crochê. Então, esses animais, assim como as aves no geral, tem o que a gente chama de cloaca, né? Apenas uma cavidade ali. Então, ali é onde ela vai fazer suas necessidades, a parte reprodutora do animal. Então, através com esse ferrinho, a gente introduz nessa cloaca, a gente consegue identificar se é macho ou se é fêmea. Aqui, a maioria delas são tudo machos. E ainda não teve reprodução. Não, reprodução nenhuma. A gente não faz essa reprodução, né? É um animal que é exótico, a gente não chega a fazer reprodução desses animais em cativeiro. Agora a gente vai conhecer aquela que é a mais temida do Nordeste, a cascavel. Ela tem assim uma imagem bem imponente, bem assustadora. Tem aquele chocalho que é bem característico. Tem muito misticismo em cima da cascavel, né? Muitas histórias, lendas. Tem várias histórias, várias lendas sobre serpente no geral, né? Principalmente no sertão, animal que você olhar a ambientação desse aqui, é um animal que vive mais na área mais árida, do sertão, essas Cariri, aqui na Paraíba tem, isso, né? Isso mesmo, são animais de ambiente mais aberto, né? Então, se a gente olhar, a gente pega a jararaca. Jararaca é um animal mais de mata, ali um pouco mais fechada. Como a gente está tendo um grande desmatamento, o que está acontecendo? A gente está tendo muita clareira, abrindo muitas áreas. Então, as cascavéis estão acabando vindo para esses locais mais abertos, né? Então, Mas olha, o recinto da cascavel, ele é bem característico nosso, do nosso sertão, do nosso Cariri. A gente tem aqui pedras, a gente tem cactos, tem areia,
E tem as tocas, né? Porque elas precisam desse lugarzinho para se esconder. Isso, elas se sentem mais seguras, né, nesses locais. Então, se a gente deixar um local muito aberto, elas não têm para onde se esconder, né? Principalmente das pessoas. A gente acha que essas serpentes, elas vêm atacar, faz essas coisas, só que você olhar, estão tudo escondidinhas, principalmente porque as pessoas às vezes ficam batendo no vidro, ficam gritando muito. O animal precisa de um local para ficar só dele. Ó, estou aqui escondidinho, eu me sinto seguro no local que eu estou. Agora, o chocalho da cascavel, né? Sempre quando a gente assiste algum filme, vem logo aquele barulhinho do chocalho. O que é que ele significa na natureza? O chocalho para ela é um mecanismo de defesa, né? Então o que é que ela faz? Ela está balançando o chocalhinho para dizer, ó, não chega perto, não vem. Então as serpentes no geral, elas dão alguns avisos para a gente, dizer, ó, não vem, que eu posso causar algum acidente. Então a cascavel ela fica com o chocalho ali para dizer, ó, não vem para perto de mim, não chega perto. Se a gente vai insistindo, aí é onde ela vai dar a mordida na gente. Agora, quando ela quer caçar, aí ela não aciona o chocalho. Isso, ela já fica mais quietinha na dela ali para conseguir não espantar enganar, a presa. não espantar a sua presa. Entendi. Qual é outra curiosidade que a gente pode destacar da cascavel? Então, muita gente acha que cada anel daquele chocalho dela, né? Cada anelzinho daquele do chocalho é a idade do animal. Só que não. Isso é a quantidade de troca de pele que o animal fez. Então, depois de um certo tamanho, o chocalho fica muito grande, aí não suporta, vai acabar quebrando e depois cresce novamente o chocalho do animal. Agora, esse chocalho é só a cascavel tem? Só a cascavel, isso é característico desse animal. Então, enquanto a gente vai identificar se o animal é cascavel ou não, a gente vai pelo chocalho. Encontrou o chocalho, são as cascavéis, tá? E também é muito venenosa ela. Isso, é venenosa. Então, esse animal pode são poucos acidentes que tem com esse animal, né? Como eu falei, a maioria são jararacas, mas pode chegar a matar a gente também se não for cuidado de forma adequada. Ela é agressiva? Ela é uma cobra que vai mais pro ataque do que as outras? Essa é um pouco mais agressiva, né? Então, são animais... o bote dela já é um pouquinho mais longo, dependendo... O bote das serpentes, no geral, é 1/3 do corpo. Então, um animal de 3 metros, vamos botar, o bote dela é de 1 metro, mais ou menos. Essa serpente nossa, as cascavéis, ela é um pouco mais agressiva. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de trabalhar com esses animais. No geral, as cobras, elas não são sentimentais, né? Não é aquele bicho que é como nossos animais de estimação, o cachorro, o gato. É um animal que, mesmo você criando em casa, aquelas pessoas que têm autorização para criar, não é um animal que vai criar, vai ter uma relação com o humano, né? Isso, é diferente de cachorro e gato que a gente tem em casa, um animal que está acostumado, já vem de gerações, anos e anos sendo domesticado. Os répteis no geral, pronto, as serpentes, elas não têm isso desse contato com a gente, né? Então, o que é que ela faz? Ela tolera que eu toque, não é um animal dócil, não é um animal manso. Ela deixa eu tocar nela. Só que imagina que você está tocando, o animal começa a fazer aquele bufinho, começa a mexer o rabo, começa a ficar nervoso. Se eu continuo a fazer isso, ela vai me morder a gente. Porque o animal que não está acostumado a estar com a gente, igual cachorro e gato, que já vem de gerações e gerações, o povo criando esses animais. É pouco tempo que as pessoas começam a criar esses animais, então elas não chegam a pegar vínculo com a gente. Até mesmo você que vive aqui cuidando desses animais, elas não criam vínculo? Não criam vínculo. As serpentes, elas não vão criar vínculo com ninguém, tá? Então elas toleram, tem algumas serpentes que eu não toco, né? No caso da cascavel, jararaca, que oferece muito perigo. A gente tem piton, jiboia, aquelas cornes, são serpentes que eu já sei que já um pouquinho mais tranquila, eu já toco um pouquinho mais. Então elas toleram que eu toque nela. Não quer dizer que ela seja mansa, ela deixa eu tocar nela. Mas se ela sentir fome ou se ela se sentir irritada, ela vai lá, vai querer me dar uma mordida mais para me afastar, né? E mesmo as que não são peçonhentas, mordem. Vai morder do mesmo como proteção. Jeito. Isso mesmo, como proteção, para afastar a gente e dizer, ó, sai aqui de perto. E para finalizar o nosso passeio animal aqui no Serpentário da Bica, nós vamos falar sobre a cobra piton, que não é do Brasil, ela não é encontrada aqui na nossa região, mas é uma cobra que chama a atenção pelo tamanho e até lembra a sucuri, não é isso, Kleber? Isso, é considerado uma das maiores serpentes que a gente tem no mundo, né? As pitons, elas podem, essa nossa aqui, a birmanesa, ela pode chegar a uns 4, 5 metros de comprimento. Mas a gente tem uma piton, que é a maior serpente do mundo, que pode chegar a 8, 9, 10 metros de comprimento, a maior serpente do mundo que a gente tem, né? Essa comum que nós temos aqui na bica, ela até lembra um pouco também a jiboia, né? Isso, algumas pessoas acabam confundindo, né? Se a gente olhar o padrão normal, ela lembra um pouquinho a coloração das jiboias.
né? Então esse nosso animal aqui asiático, sudoeste, sudeste da Ásia, é muito comum a gente encontrar esses animais lá. Aqui no Brasil, tem algumas pessoas que acabam criando esses animais como pets também. E aí a alimentação aqui na bica dessas cobras nunca acontece com animais vivos, né? Isso, todos os animais são previamente abatidos, os animais que vêm congelados também, que a gente faz a alimentação desses animais. E aí elas acabam se adaptando com esse tipo de alimentação? Isso, a gente tenta adequar a alimentação para cada animal, né? Então elas já aceitam bem. Então de animais que são criados em cativeiro há muito tempo, então elas já aceitam esse tipo de alimentação. De quanto em quanto tempo vocês alimentam esses animais aqui? Vai depender de cada animal. Esses animais menores a gente alimenta a cada 15 a 20 dias. As pitons a cada 25 a 30 dias. A sucuri pode chegar a ficar até 3 meses sem se alimentar. Mas normalmente a gente faz de 1 mês a 2 meses a alimentação desses animais. E mesmo ficando tanto tempo sem comer, elas não estão sofrendo? Né? Não, os animais não sofrem, elas demoram um pouco, como eu falei para você. Então, animais que vão fazer a digestão lentamente, né? Então, época de inverno, esses animais quase não se alimentam. Às vezes, eles podem passar até 5 meses sem se alimentar. Por quê? Porque elas não aquecem, então o metabolismo dela está bem baixo, né? Então, elas demoram um pouco mais no inverno a querer se alimentar. Tá certo. Você percebe que as crianças, quando entram aqui, ficam fascinadas? Isso, as crianças, elas têm muito mais fascínio, né? Então, os pais, os adultos já têm um pouquinho mais de medo, as crianças têm um pouco mais de curiosidade e aprender um pouco mais sobre esses animais. Elas ficam, quando vê as serpentes se mexendo, as serpentes fazendo as coisas, elas ficam fascinadas, né? Então, através do pessoal da educação ambiental, a gente consegue mostrar para as crianças, mostrar para os pais que elas não são isso que as pessoas pensam, esses animais malignos. Então, através da nossa educação, a gente consegue ensinar sobre curiosidade sobre cada animal. E as crianças já saem aprendendo, já saem muito mais fascinadas sobre esses animais. Mas lembrando para as crianças, se encontrar esse animal na natureza, a gente não pega, tá? Então, os animais que estão aqui com a gente já são acostumados conosco. Na natureza, a gente deixa o animal na natureza. A gente aprende sobre o animal e aprende a respeitar o espaço desse animal. Obrigada, viu, Cláudia? O passeio animal está terminando, mas espero que você tenha gostado. Faz o seguinte, vai agora lá nas redes sociais da TV Cidade e me conta qual é o próximo bicho que você quer ver aqui. Até a próxima!